E o tema desta mensagem fala quando a semente encontra o propósito. Nós vamos descobrir e nós vamos experimentar que nem tudo, queridos, se perde. Às vezes nós pensamos assim, será que tem valido a pena? Será que eu tenho realmente feito a coisa certa? Eu quero só que você saiba que quando a semente encontra o propósito, Deus estabelece algo sobrenatural. Deus faz coisas poderosas. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 8, versículo 5 em diante. Na minha versão, a Nova Versão Internacional diz assim: o semeador saiu a semear, e quando lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Amém? Diga assim comigo: outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Amém? Coloque a mão assim sobre a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesta noite para que a Tua palavra, Senhor, ela venha de encontro ao coração de cada um dos Teus filhos. Que haja uma medida sobre cada um deles, Pai. Que haja um destravar e haja um renovo, haja, meu Deus, um reconhecimento de todas as coisas que o Senhor está gerando nesses dias, Pai. Eu creio, Senhor, que quando a semente encontra o propósito, algo sobrenatural acontece. Por isso, Senhor, eu quero orar e motivar a Tua igreja, Senhor, a acreditar que verdadeiramente, Senhor, há um propósito específico para toda a semente que o Senhor tem confiado, Senhor, em nossas mãos. Abençoa a Tua igreja, abençoa este tempo de palavra, traz sobre nós o Teu renovo, a Tua bênção e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Queridos, essa palavra ela falou muito ao meu coração, porque o tema, quando a semente encontra o propósito, nós descobrimos que verdadeiramente Deus, Ele tem algo estabelecido para cada um de nós. Esta parábola, onde o semeador saiu a semear, era algo que todo semeador faz. Deus dá semente a quem de fato semeia. E a semente que ele estava liberando era uma semente que tinha um objetivo: gerar uma colheita. Nós não plantamos nada simplesmente não esperando colher. Tudo que nós fazemos, a gente espera uma colheita, a gente espera um resultado. Nosso trabalho, nosso esforço, nossa dedicação, nossa vida de sacrifício, nosso ambiente, de estarmos separados das coisas do mundo, de estarmos vivendo para Cristo. Obviamente todos nós esperamos que haja uma recompensa ou haja um retorno disso. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais longe do mundo nós ficamos. Quanto mais nós estamos imersos no Senhor, mais os seus planos e propósitos se revelam às nossas vidas. Então nós sabemos que o esforço é válido, porque quanto mais nós buscamos em Deus, mais de Deus é revelado aos nossos corações. Então nós aprendemos e crescemos com isso, que quanto mais nós nos colocamos nesta entrega, maior é o retorno que nós recebemos da parte do Senhor para as nossas vidas. E o texto vai dizendo que este semeador, saindo pelo caminho, ou seja, pelo local que ele estava estabelecendo a sua caminhada até o ambiente em que ele tinha que colocar as sementes foram caindo neste caminho.
E o texto nos fala que parte da semente que ele estava, lançando, essa semente que ele estava jogando, caiu à beira do caminho, ou seja, um lugar que já estava, completamente à mercê do inimigo. À beira do caminho. A Bíblia sempre trata que nós não temos que estar à beira, nós temos que estar no caminho. Essas sementes caíram à beira do caminho, e diz a palavra que ali elas estavam sendo pisadas, e as aves dos céus estavam comendo essas sementes. Ou seja, a semente não nasceu para ser pisada, ela nasceu para ser plantada. Então, quando nós estamos observando que essas sementes estão caindo em um ambiente não é próprio para ela, e então elas, além de serem pisadas, elas estão sendo comidas pelas aves, elas não vão gerar uma colheita, elas não vão gerar um resultado. E quando essa palavra vem sendo liberada, nós sabemos que estas sementes buscam um solo, um coração, um ambiente em que elas possam gerar algo de verdade, um retorno de verdade das coisas. Então ele continua caminhando, e a Bíblia diz que a outra parte cai também num ambiente cheio de pedras. E diz o seguinte, que quando ela estava germinando, as plantas secaram, porque não havia terra suficiente, e então ali a umidade, o ambiente, o sol queimou, então elas não tiveram condições de crescer, de gerar o retorno, de fazer realmente aquilo que elas nasceram para fazer. Essas sementes morreram. Então novamente a gente vê que uma parte das sementes estão se perdendo. E aí continua o texto dizendo que uma outra parte cai em espinhos que cresceram juntamente com estas plantas, mas os espinhos sufocaram elas. E aí a quarta parte disso cai num terreno, numa terra boa, e a Bíblia diz que quando ela cai nesta terra boa, ela cresce e ela gera uma colheita. É aqui que nós começamos a entrar nesta palavra. Porque existem muitas coisas que nós não estamos vendo resultados. E muitas vezes é nisso que nós colocamos todo o nosso esforço, toda a nossa visão e toda a nossa energia. Naquilo que não funciona, naquilo que não traz resultado, naquilo que de fato entristece o nosso espírito, aquilo que rouba a nossa paz, aquilo que entristece a nossa alma. Sabe, quando você começa a ver que tudo aquilo que você está produzindo, que você está fazendo para as pessoas, em ambientes, lugares, você começa a entregar, porque sementes são coisas boas que Deus confia a nós. Sementes são coisas que Deus entregam e são preciosas, porque uma semente pode gerar uma poderosa colheita. Então nós não sabemos muitas vezes, mas uma semente que caia, ela pode sim compensar outras 5, 10 que se perderam. Então toda semente, quando ela encontra o ambiente certo, o solo certo, o coração certo, ela vai trazer um retorno, vai trazer uma colheita, vai trazer algo bom para as nossas vidas. Mas sabe o que acontece? Às vezes nós perdemos o melhor de Deus, porque nós estamos olhando para aquela parte que caiu em outros solos e que de fato não trouxeram resultado nenhum para as nossas vidas. Quantas vezes nós estamos aqui, queridos, sabe, simplesmente contando do que não funcionou, quando nós deveríamos estar dizendo: olha, esta semana Deus fez algo bom na minha vida. Mas nós não comentamos o algo bom, nós falamos de todas as lutas que nós enfrentamos, de todas as oposições que nós sofremos, de toda a dificuldade que nós enfrentamos. E é muitas vezes nisso que nós estamos dando ênfase, não ao que de fato é importante, mas estamos falando de coisas que não aconteceram, que não deram certo, ou de pessoas que simplesmente receberam o melhor de cada um de nós e não tiveram a coragem de gerar um fruto fiel, ou uma colheita, ou um resultado positivo nas nossas vidas.
E é nisso que a igreja muitas vezes ela começa a construir a sua semana, o seu mês, o seu ano, em cima de coisas que perdemos, em cima de coisas que não deram certo, em cima de problemas que bateram a porta da nossa vida, e se esquecemos daquela pequena parte, os 25%, uma parte que cai num solo bom, sabe? Então, enquanto esta semente que caiu num solo certo, numa terra boa, a Bíblia diz que ela cresce e ela dá uma boa colheita. E esta parte boa, este cantinho que cai as sementes, é onde Deus está dizendo para nós que tudo que nós deveríamos estar olhando neste momento é aquilo que de fato está dando certo e está funcionando na nossa vida. Veja, a gente pode estar passando muitos problemas lá fora, mas quando a gente chega em casa, nós temos uma família abençoada, e muitas vezes aquilo que nós estamos enfrentando lá fora contamina o nosso coração, e nós não conseguimos desfrutar da bênção que o Senhor está gerando dentro dos nossos lares, porque estamos atribulados com os problemas, porque estamos angustiados com a luta. Nós simplesmente chegamos num ambiente que deveríamos, sabe, viver uma colheita abençoada, e nós estamos simplesmente deixando que aquela parte que não deu certo venha estragar aquela parte que o Senhor diz: esta parte vai dar uma colheita, vai dar um fruto 100 por 1 na vida de vocês. Esse é o lugar de bênçãos. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós passamos uma semana muito difícil, e quando a gente vem para um culto como esse, que estamos iniciando uma semana, existe uma preocupação no nosso coração, como que nós vamos resolver as coisas que temos que encarar esta semana. Então nosso coração já está pesado, preocupado, ele está concentrado em coisas que estão roubando a nossa força, que estão simplesmente tirando a nossa atenção. Então, em vez de nós estarmos num ambiente como esse, cultuando a Deus por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele ainda fará na nossa vida, nós estamos preocupados por coisas que simplesmente nós não temos o poder de mudar. Mas o que nós estamos vivendo hoje e aqui, nesse momento, tem o poder de mudar todas as coisas que nós vamos enfrentar nos próximos dias, porque Deus é um Deus que simplesmente, quando Ele olha para nós e Ele percebe que simplesmente toda a oposição que nós estamos enfrentando não está roubando a nossa alegria, não está tirando a nossa atenção, não está desviando a nossa adoração ao Senhor, mas nós estamos aqui corpo, alma e espírito. Nós estamos engrandecendo aquele que reina, aquele que governa, aquele que é soberano, a Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que nos deu a salvação, aquele que colocou sobre nós poder e autoridade para dissipar as trevas. Sabe, nesse momento, esses 25%, essas sementes de adoração, de vida, de entrega, que nós estamos entregando ao Senhor, tem o poder de gerar uma colheita fiel na nossa vida. Porque quando nós estamos vivenciando algo que está acontecendo, porque veja, queridos, nem tudo que você está vivendo hoje, nem tudo que você está recebendo de bom, nem sempre foi você que plantou. Você pode perceber que tem coisas que estão acontecendo na sua história, que você fala assim: nossa, um milagre está acontecendo, e o nome disso é graça. Deus está retribuindo algo na sua vida. Eu quero compartilhar dessa passagem, e eu quero voltar um pouco lá em Gênesis, no capítulo 1, fala sobre algo original. Nós precisamos entender como é que Deus formou esse ambiente para nós, como igreja, vivemos o melhor nesta terra. Por que muitas vezes nós não conseguimos valorizar, sabe, uma parte menor das coisas? Por que a gente não consegue muitas vezes ser, sabe, completo com aquilo que Deus está fazendo de bom na nossa história? Porque a gente está olhando uma parte que caiu, e essa parte que caiu, ela se perdeu. Ela não tem mais o que ser feita. Ela caiu, não caiu numa terra boa. Sabe qual é a função de um semeador? Semear. E é por isso que Deus dá semente ao semeador. Porque a função, ele foi chamado para liberar a semente no solo. Todas as vezes que você faz algo diante de Deus, e você serve de alguma maneira, por mais que a quem você está servindo não entenda isso, você está lançando uma semente. Você está liberando algo
que você não tem domínio mais sobre aquilo que você liberou. Deus é aquele que sabe exatamente que tem muitos que estão sendo alcançados por nós, pela sua vida, que estão sendo abençoados, porque Deus confiou coisas a você, e eu quero dar nome de sementes a isso que Deus te confiou. Então cada vez que você estende a mão para abençoar alguém, você está liberando uma semente. Agora nós não sabemos o que está dentro do coração das pessoas. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós não entendemos por que as pessoas às vezes não conseguem mudar a sua realidade, não mudam o seu pensamento, o seu jeito de ser, de andar, de viver, porque continuam em problemas. Nós temos que entender que nem todas as sementes encontraram um ambiente favorável para que uma colheita fiel fosse liberada. Sabe, então eu não sei quem recebe a semente, eu não tenho domínio sobre quem recebe a semente, mas eu posso declarar uma coisa: quando eu estou fazendo a minha parte, porque Deus, Ele cercou a sua igreja, o seu povo, de uma palavra que muda todas as coisas. Sabe, nós fomos chamados para gerar esperança, transformação, sabe, mudar os ambientes. Então nós carregamos, sabe, nas nossas vidas sementes que abençoam tantas pessoas, sementes que mudam ambientes, famílias, lugares, porque é isso que o Senhor nos cercou. Em Gênesis capítulo 1 diz assim: e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi, e a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. O que Deus fez? Deus, Ele prepara um lugar que tudo que Ele estava fazendo iria gerar, sabe, ervas e árvores frutíferas que iriam gerar muitas sementes. E diz a palavra que Deus fez isso, e diz, era muito bom. E foi a tarde e a manhã e o dia terceiro, e disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Antes de Deus fazer o homem, Deus fez tudo aquilo que geraria resultados, sementes na vida do homem. Só depois disso estar pronto, Deus fez o homem. Qual é o plano original de Deus? Que sempre o Senhor tem uma provisão preparada para cada um de nós. O plano original de Deus é um só. O Senhor já nos cercou de todas as sementes necessárias para que não somente haja mantimento sobre nós, mas se libere algo sobre a terra que venha gerar um fruto fiel. Esta é a essência de Deus. Deus nos fez abençoadores. Deus nos cercou de coisas que de fato, sabe, quando nós chegamos já existia. Então quero que eu te dê uma boa notícia nesta noite. Tem coisas que você está esperando que aconteça, e eu quero só te informar, já aconteceu, já está pronto, e o Senhor só está esperando o momento para que você tome posse disso. Sabe, quando você entende que não vai ser feito, já está feito. Deus já preparou, porque antes do homem chegar, já estava tudo pronto para que o homem chegasse e governasse sobre aquilo, tomasse autoridade sobre aquilo. E não é só sobre os animais, mas ter todas as sementes necessárias para que ele tivesse mantimento. Então você tem sementes, e você precisa plantar essas sementes, você precisa lançá-la no solo. E é isso que é o original do homem. O homem é aquele que foi chamado para liberar sementes em todo o tempo, em toda hora, em todo momento. Pastor, mas muitas vezes eu não estou vendo o resultado disso. Plantar a semente é o nosso dever. Agora a colheita vem da parte de Deus para cada um de nós.
Porque Deus sabia que o homem precisava ser cercado de todas as coisas que mudariam o seu ambiente. Então o homem nasce e ele é formado, e Deus já havia preparado todo um cenário e deu a ele tudo o que ele precisava. Você tem noção do que Deus está falando ao seu coração nessa noite? Você tem noção do que o Espírito de Deus está gerando nesses dias? Enquanto você está gastando energia, preocupado com as coisas, o Senhor está dizendo, já está pronto. Enquanto você não dorme, porque as pessoas não reconhecem o que você fez, o Senhor está dizendo, uma parte cairá na terra boa e haverá uma colheita 100 por 1. A parte boa suprirá o que se perdeu. Deus nunca vai perder. Ele só precisa encontrar homens que acreditem que a semeadura vale a pena, que fazer o bem vale a pena, que cuidar das pessoas vale a pena, que pagar o bem, pagar o mal com o bem vale a pena, que você ser a diferença vale a pena, que você continuar insistindo vale a pena, que você perseverar vale a pena, que você fazer 1, 2, 3, 10, 20 vezes vale a pena. Mas pastor, as pessoas nunca poderão dizer que elas não tiveram uma oportunidade, que elas não foram abençoadas, que Deus nunca moveu aqui, ou que Deus nunca moveu ali, porque eu não sei você, mas existe algo no meu coração nesta noite, dizendo que independente das coisas que estão à nossa volta, eu sei que Deus me chamou e me cercou da solução para esta sociedade. Eu tenho sementes poderosas e eu preciso plantá-las. Eu não posso simplesmente comê-las na sua essência, eu tenho que plantá-las. Eu tenho que fazer com que essas sementes, elas multipliquem o poder dos seus frutos. E então essa é a hora que eu começo a entender que quanto mais eu libero a semente, mais o Senhor vai gerando uma colheita fiel na minha vida e na sua vida. Amém? Você crê nisso? Sabe o que a Bíblia diz, queridos, em Isaías capítulo 1, versículo 19, se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem ou o melhor desta terra. Se você quiser. O Senhor está colocando o poder de decidir nas nossas mãos. Você quer? Eu quero. Aí ele complementa. Está disposto a obedecer? Porque se você quer e está disposto a obedecer, você vai comer o melhor desta terra. Novamente você vê a essência de Gênesis aqui em Isaías, quando o Senhor está dizendo que o homem nasceu para responder a uma voz, a voz daquele que o criou. E quando nós sabemos a quem nós respondemos, nós entendemos o seguinte, que o nosso caminho é exatamente obedecer, e Deus nos cercou para sermos a diferença aonde nós estivermos, para fazermos a diferença na vida das pessoas que Deus colocou no nosso caminho. Então se nós queremos isto, nós precisamos entender que não é de um jeito distorcido, mas é debaixo de uma obediência. E qual é essa obediência? Deus nos cercou de todas as árvores e de todas as ervas, que de fato seriam ervas e árvores frutíferas. Eu quero que você entenda, queridos, que as coisas que nós estamos enfrentando nesses dias, elas estão de fato trazendo para muitos, um caminho de sequidão. Olhe para mim, existem coisas que nós fazíamos ontem e que hoje é cheio de microfone, né, gente? E que hoje nós deixamos de fazer porque de alguma forma o resultado que a gente viu não agradou e não alegrou os nossos corações. Talvez a gente hoje já não consegue mais ter um coração disposto a servir, porque a gente se feriu com alguma situação, ou a gente teve um momento que, gerou um estresse na nossa vida, então a gente mudou a nossa natureza. Preste atenção nisso. Talvez ser uma pessoa que tinha um coração gentil, abençoador, sensível, disposto, atento. Alguém que sempre olhava para as pessoas com compaixão, com misericórdia, mas a vida começou a te dar algumas pancadas diferentes, então você começou a ter um coração mais endurecido, você começou a permitir que a sua natureza começasse a ser modificada. Porque veja, queridos, nós não podemos e não temos domínio
As sementes que estão caindo aqui nós estamos fazendo, Deus é que controla isso. Por isso que a Bíblia diz que se a semente não cair no solo e não morrer, ela não pode gerar o fruto pelo qual ela nasceu, ou seja, ela não pode cumprir o propósito pelo qual ela nasceu. Ela precisa morrer, ela precisa de fato chegar a um ambiente que ela morra, e quando essa essência de morrer é aquilo que nós não temos mais domínio. Então a semente precisa ser lançada, mas o que acontece? Nós mudamos a maneira de nós vivemos, de pensarmos e de respondermos a tudo que está à nossa volta. E em vez de nos tornarmos a solução e de sermos a esperança a tudo que está à nossa volta, nós nos tornamos mais um no meio da multidão. Porque Deus não pode liberar sementes a quem não está disposto a semear. E aí? Aí a coisa complica. Porque se o Senhor me cercou com a resposta para essa sociedade, para a minha família, para os meus amigos, para a igreja que eu estou, e eu não consigo fazer mais porque existiu no meio do caminho situações que entristeceram e abafaram, ou simplesmente mudaram a minha maneira de ser, sabe o que acontece nessa hora? Eu não consigo estabelecer aquilo que Deus me chamou para estabelecer. E é por isso que muitas pessoas mudam. É por isso que muitas pessoas saem do ambiente do primeiro amor. É por isso que muitas pessoas que têm um chamado tão lindo e maravilhoso passam a viver o raso, a limitação. Por quê? Porque estão pautando as suas decisões, estão pautando as coisas que vão fazer por algo que eles acreditam. A nossa medida não é a correta, mas a medida de Deus é perfeita. Nós não sabemos quando uma semente vai alcançar um coração esperançoso. Nós não sabemos quando a liberação que sai da nossa vida vai transformar uma família, mudar um ambiente, mudar uma pessoa. Então o que acontece, queridos, quando nós começamos a olhar o que não funcionou, nós começamos a pautar as nossas semeaduras baseado no que não deu certo, quando Deus está dizendo, olhe para aquela parte que caiu numa terra boa. É verdade que muito se caiu fora e não deu resultado, mas essa aqui deu resultado, e é em cima deste resultado que nós temos que encher o nosso coração de esperança, de alegria, porque Deus, Ele não simplesmente fez com que a semente caísse numa boa terra, mas a semente que caiu ali, ela gerou um resultado muito maior do que tudo aquilo que havia sido liberado. A colheita foi perfeita. Então eu acredito em algo que Deus fez na vida de Isaac. Gênesis 26 fala que Isaac, num período em que a terra estava seca, com fome, e o povo estava indo embora para o Egito, e eles estavam passando necessidade, e ele também queria ir embora para o Egito. O Senhor falou, não fica, eu quero que você fique. Sabe, você vai permanecer no lugar, e diz a palavra, no capítulo 26, versículo 12, diz assim, Isaac semeou naquela terra, e naquele mesmo ano, ele colheu 100 por 1, ou seja, não falhou uma. Todas as sementes que ele plantou, gerou uma colheita maior do que ele esperava. E aí entra uma coisa boa para nós, porque a medida de Deus é maior do que a nossa. O retorno de Deus é maior do que o nosso. Sabe, aquilo que Deus vai fazer não é naquilo que você pode simplesmente imaginar. É possível, eu vou controlar, eu vou dominar, eu vou reter tudo que Deus está fazendo. Jamais. O que Deus faz é abundante, o que Deus faz é superabundante na nossa vida. Não é na medida que a gente calcula. A pesca maravilhosa fala que os pescadores estavam ali e os barcos estavam afundando pela quantidade de peixes que estavam sendo trazidos para dentro do barco. Eles não acreditavam no que estavam vendo, porque quando nós estamos debaixo de uma palavra, quando nós estamos alinhados ao propósito, o que Deus passa a fazer na nossa vida é superabundante, é algo além da nossa capacidade de retenção. E por que Deus faz isso, pastor? Porque a bênção de Deus não pode morrer em nós, a bênção de Deus tem que ser multiplicada a todos que estão à nossa volta. Mas se eu estou pautando as minhas decisões na parte que não deu certo, Deus não consegue usar pessoas que não estão dispostas a viver algo maior. Porque esse é o momento que você precisa acreditar numa coisa: aquilo que você não pode fazer e Deus faz, é graça de Deus sobre as nossas vidas. Diga comigo, eu creio que a palavra de Deus, ela tem uma medida muito específica na minha história. Então, queridos, quando a semente ela encontra
o propósito, ela manifesta algo sobrenatural. E é por isso que nesta noite eu quero trazer para você uma reflexão em cima desta mensagem. O que mudou a tua essência? O que fez com que você se tornasse o Senhor que decide aonde ou não estabelecer as suas semeaduras? A quem você ajuda ou não? Você sabia, queridos, que tem pessoas que eu encontro na rua que eu nunca vi na minha vida, e o Espírito Santo me toca de ir lá comprar alguma coisa e entregar para essas pessoas, ou de dar uma ajuda financeira, ou de orar por elas. Como teve lugares que eu já entrei e perfeitamente o Espírito Santo não levou a gente a fazer nada. Mas eu entendi uma coisa: tudo que eu estava fazendo era debaixo de uma ação de Deus. Então, quando você começa a ser uma pessoa que acredita naquilo que você está liberando, você não vai ficar olhando e valorizando as sementes que não geraram resultado. Eu converso com tantas pessoas, sabe o que elas me dizem? Ah, pastor, eu ajudei tantas pessoas e sabe o que eu ganhei? Nada. Isso é mentira. Isso é mentira. Sabe por que a gente não está vendo resultado nenhum? Porque a gente está olhando para aquilo que não deu certo, quando a gente deveria estar olhando para aquilo que de fato Deus está fazendo. Existe um lugar para a gente olhar. Existe um lugar que a gente tem que fixar os nossos olhos. E eu posso lhe garantir nesta noite, não é o que não está dando certo, é olhar para aquilo que Deus está fazendo. É olhar para a manifestação de Deus e o favor de Deus que está acontecendo na nossa vida. Porque quando a colheita de Deus é liberada, o homem não tem o poder de mudar isso. É Deus que está fazendo na nossa história. Deixa eu te falar uma coisa para você. Quando o povo saiu do Egito e eles estavam caminhando em direção à terra prometida, e então Moisés falou e juntou 12 espias e disse: olha gente, vão lá e vão espionar a terra. Então eles chegaram na entrada e os 12 espias, eles foram sondar a terra. Quando eles voltaram dessa aventura, dessa cruzada que eles estavam fazendo, eles voltaram de lá trazendo um cacho de uva enorme. Não é verdade? Sim ou não? Eles plantaram esse cacho de uva? Eles plantaram esse cacho de uva que eles trouxeram, sim ou não? Porque aquilo que Deus fez já tem uma colheita esperando por nós. Aí eu pergunto, quando chega aqueles espias trazendo aquele cacho de uva carregado por 2 homens, era algo grande, não era algo que se trazia assim. Era algo que eles tiveram que trazer com cuidado, porque eram dias caminhando até chegar ali, e aquele fruto precisava estar intacto para que todo mundo percebesse que não era só uma terra prometida, um lugar que o Senhor estava dando para que eles cultivassem a terra. Já havia uma colheita esperando por eles. Já havia um resultado, e eu quero te dizer o seguinte: tem muitas coisas que nós não plantamos, mas é Deus que vai liberar uma colheita na nossa vida. Eu quero te chamar a atenção para isso, porque isso é de fato o que importa. Porque se nós somos de Deus, nós precisamos entender que nós não vamos morrer trabalhando, fazendo coisas e não ter tempo para glorificar e exaltar o Senhor e viver o melhor do Senhor. Aquele que, sabe, quiser e estiver disposto a obedecer, vai comer o melhor desta terra. O Senhor está dizendo uma promessa aqui para nós, que existem coisas que virão e nos alcançarão, e que não fomos nós que plantamos, não fomos nós que fizemos, mas é uma ação de Deus, é o sobrenatural de Deus alcançando aqueles que acreditam que vale a pena continuar semeando, vale a pena continuar investindo, vale a pena não parar. Porque quando nós paramos porque as coisas não funcionaram, nós perdemos uma graça e uma essência na nossa vida. Porque quando o Senhor nos fez, Ele já havia preparado tudo. Ele só disse: administre, governe, plante as sementes. Quando os frutos nascerem, parte disso você vai comer, você vai ter o sustento, mas a outra parte você vai plantar de novo, e plantar de novo, e plantar de novo. E eu quero te dizer uma coisa para nós caminharmos aqui para o encerramento desse tempo de palavra. Quando o Espírito de Deus, ele começa a olhar um coração, uma família,
alguém que, por mais que você tenha vivido um monte de frustrações na sua vida, mas você não deixou que isso mudasse a tua essência, quem você é. Eu quero lhe dizer uma coisa: Deus, Ele busca pessoas que não perderam a sua essência por causa de solos que não deram certo, de corações que não valorizaram a boa semente que foi lançada. Se alguém não valoriza, problema é desse alguém, mas aquilo que eu estou fazendo, eu faço debaixo de uma palavra, eu faço debaixo de um governo, eu faço debaixo de uma autoridade, porque o Senhor, Ele me fez, e quando eu cheguei no cenário, havia algo tudo pronto, e o Senhor disse: então agora tudo isso multiplica. Então quando eu não paro porque os outros não estão reconhecendo, mas eu estou estabelecendo, nisso, queridos, eu nunca vou perder para o diabo, nisso eu nunca vou perder para o homem, nisso eu nunca vou empobrecer, eu nunca vou ser envergonhado, porque o plano, o propósito e o coração de Deus é mostrar a diferença verdadeiramente que existe naqueles que acreditam que foram levantados por Deus para mudar uma geração, para mudar uma cidade, para mudar uma família. Porque se nós vamos agir como todo mundo age, que diferença Deus está fazendo dentro de nós? A grande verdade é que a essência de Cristo, ela tem que ser a principal na nossa vida. Ah, pastor, mas as pessoas, elas vão se lembrar que um dia, como o filho pródigo se lembrou, quando entre os porcos e a comida dos porcos que estavam ali, e ele tem que disputar com os porcos para comer, quando ele leva aquela comida suja na sua boca para comer, faminto, sujo, fedendo, ele se lembra do original. Ele se lembra de onde ele saiu. Então eu quero lhe garantir uma coisa: quem não valoriza o que está recebendo, na hora oportuna ele vai lembrar. Ele não vai poder olhar para cima e dizer: Senhor, o Senhor não foi misericordioso comigo. A grande verdade, queridos, que a nossa função é continuar acreditando que por mais que uma parte se perca, a que cair na boa terra vai gerar uma colheita poderosa nas nossas vidas. E quando Deus encontra homens e mulheres que não mudaram, que não se permitiram a ser diferentes, então Deus percebe que nós encontramos o propósito. A semente encontrando o propósito. E é esse momento que Deus faz o que o homem não pode fazer. Quanto tempo o povo ficou no deserto, gente? 40 dias, né? Ar-condicionado. Colchão magnético. Para que eles descansassem. Massagem, um spa. A Bíblia diz que eles ficaram 40 anos no deserto. Teve gente que falou assim: meu Deus, será que era 40, 70? 40 anos. O que acontecia todo dia no deserto? Esse povo plantou no deserto, sim ou não? Não. Mas todo dia eles comiam? Sim ou não? Sim. O que acontecia todo dia? Deus não manifestava a graça e a misericórdia e enviava o alimento que eles precisavam? Ah, mas Senhor, nós estamos cansados de comer maná, a gente queria comer uma carninha. Eu já ia pegar uma ponta de costela, sei lá, uma picanha, alguma coisa assim. Não, picanha agora não, uma alcatra, um contrafilé. Porque, sabe que no sul o pessoal gosta de churrasco, né, gente? Não ia pedir uma canjinha, ai que vontade de comer uma canja, assim, uma sopa. Não. A gente ia pedir um churrasco. Aí Deus fez com que a carne chegasse até eles. Eles comeram de se fartar, gente. No dia seguinte de novo. No dia seguinte de novo. Um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos.
40 anos. 40 anos Deus sendo o provedor na vida daquele povo. Tem noção disso? 40 anos Deus manifestando o poder dele no meio do povo. 40 anos eu acordando e tendo alimento, eu não tenho que me preocupar que eu vou morrer de fome, a minha família vai perecer, eu não sei como vai ser o dia de amanhã. Isso não era importante, porque todos os dias o meu Deus vinha com sua graça e poder, e Ele supria todas as minhas necessidades. O que Deus estava falando para o povo? Olha, existe uma oportunidade de vocês mudarem, de vocês serem diferentes, porque agora vocês não têm mais um Senhor que escraviza, agora você tem um Senhor que abençoa. Eu sou o seu Deus, eu sou o seu abençoador. Então sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava sendo o provedor. Deixa eu te falar algo muito importante, queridos. Existem coisas que nós estamos desesperados para resolver, mas isso não está no poder das nossas mãos, isso está no poder das mãos do nosso Deus. E se nós estivermos dispostos a acreditar que Ele é suficiente e que Ele é poderoso para fazer, eu quero te dizer uma coisa: você vai acordar e ali vai estar o suprimento de Deus na sua vida. Você vai ter desejos no seu coração, e a Bíblia sim, ela diz para nós: alegra-te no Senhor, deleita-te no Senhor, porque Ele satisfará os desejos do vosso coração. Sabe o que quer dizer isso? Tem coisas que eu não posso, mas o meu Deus está dizendo: você me ama, você está feliz comigo, deixa que amanhã, quando você acordar, eu vou suprir as tuas necessidades, eu vou multiplicar a colheita na tua vida, porque não depende da minha capacidade, mas sim do sobrenatural dEle. Por isso que muitas vezes nós estamos medindo o que nós estamos fazendo, e Deus está dizendo: um semeador não pode ficar regulando a semente na terra, ele precisa lançar a semente na terra. E quando você lança a semente na terra, você já não tem mais governo, domínio para saber se caiu em terra boa, se caiu nos espinhos, se caiu na pedra, mas você vai saber uma coisa: você está fazendo o que você nasceu para fazer. Continue sendo a diferença na sua família, continue sendo a diferença na sua empresa, continue sendo a diferença na sua igreja, e você vai ver uma coisa: quando chegar o dia da colheita, Deus vai manifestar isso abundantemente sobre a sua história, porque tem coisas que vão vir, porque Deus sabe que quando a gente vive debaixo de cuidado, Ele vai prover sobre nós. O que eu vou vestir, o que eu vou comer? Será que eu vou perder o emprego? A empresa está passando por um momento, será que eu sou o próximo da lista? E se for? E se for, querida? Mas eu tenho prestação da casa, do carro. Aí o cara já começa a entrar na loucura. Aí ele já se lembra das ofertas que ele fez. Aí ele fala: mas viu, eu sou dizimista. Olha, agora ajudei aquela pessoa lá. E olha aí que eu estou passando. Aí ele se esquece. Ele se esquece que aquilo que a gente liberou sobre a vida das pessoas, a gente precisa permitir que morra, para que o fruto fiel nasça. Quando você estabelece algo no altar de Deus, você precisa entender que sacrifício era colocado morto no altar. Porque aquilo que está morto, ele tem prazo para ser queimado. Mas se o animal tivesse vivo lá em cima, é por isso que Abraão foi descer o cutelo para matar Isaac, porque se Isaac tivesse vivo, seria diferente no coração de Abraão. Mas tudo aquilo que você entende que precisa morrer, é exatamente nisso que o poder de Deus se manifesta, porque você já não tem mais domínio sobre aquilo. Nossa vida precisa caminhar debaixo de um alinhamento, queridos, muito forte. Não faça e não meça a tua liberação na vida das pessoas, porque você pode errar no seu julgamento. Porque tem pessoas que você acha que merecem, e na verdade, não são merecedoras. Existem pessoas que você acha que não merece, e Deus está dizendo:
Eu ouvi a oração dele. E eu quero mudar a vida dele a partir de agora. Essa é a oração que fez a mudança na história dele. Ele pode ter errado 50 vezes, mas quando existe uma mudança interna, Deus está esperando quem é que vai lançar uma semente nesta vida. Eu estava ouvindo um pastor hoje dizendo o seguinte, que ele apontou para um morro em Minas, Belo Horizonte, chamado Morro, a favela do Papagaio. Lá é um cantão, eu conheço gente que mora lá, algumas pessoas que moram lá. E ele sempre me falava desse lugar, tráfico, drogas, prostituição e etc. E ele vai fazer uma filmagem, ele olha lá em cima, ele mostra todo aquele favelão, aquele morro, diz assim, aqui nesse lugar aqui eu já levei um quadro da polícia. Aqui eu vendia droga, aqui eu consumia droga, aqui é isso, eu aquilo, outro. Mas passou tantos anos e Deus mudou a minha vida. Hoje eu sou um pastor, sou pai, sou marido, sou empresário, sou um homem bem sucedido. E ele estava contando de onde Deus tirou ele. Era um perdido. Mas um dia alguém jogou uma semente no coração de um drogado, que nem os pais mais acreditavam. Porque a gente vai medindo por aquilo que não dá certo. E Deus está falando, quando é que você sabe que vai dar certo? Quando é que você sabe que vai funcionar? Essa é a hora que nós temos que compreender que quando a semente encontra o propósito, há uma liberação sobrenatural da parte de Deus. E foi no meio de tudo aquilo que aquele rapaz, hoje um pastor conceituado, ele se converte e a vida dele em uma década e meia é revolucionada. E hoje ele se tornou um libertador na vida de muita gente. Um escravo que se tornou um libertador. Porque quando a gente acredita naquilo que a gente carrega, a gente não vai ficar simplesmente achando para quem ou quando a gente vai fazer. Só esteja com o seu coração disposto a estabelecer o melhor de Deus. Não deixe que ninguém mude a tua essência. Não deixe que ninguém faça de você a pessoa que Deus não chamou para você ser. Você vai entender isso no dia a dia. Porque o Espírito Santo de Deus não desperdiça. O Espírito Santo de Deus não perde, ele libera e acrescenta. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Quantos maridos nós temos aqui hoje? Levante bem alto sua mão. Quantos de vocês gostam de lavar a louça? Esqueci a minha erguida. Eu vi que você ficou solidário comigo. Você não gosta de lavar louça? Não deveria sujar. Eu ouço isso. Só estou reproduzindo o que me falaram. Mas sabe o que eu faço? Hoje fiz isso, ontem fiz isso, outros dias eu fiz isso. Cheguei, olhei, vi louça na pia. Fui lá, acordei a pastora, falei, ó, tem que lavar a louça. Não, fui, lavei a louça, organizei a louça. E o mais bonito ainda é quando você lava, enxuga e guarda. Meu Deus, isso é o céu. É uma superação fora do comum. Aí hoje nós almoçamos. Como de costume, ela vai para a louça. Quando não, se está a filha em casa, vai pastor Esther. Mas estava só nós. Terminamos de almoçamos, recolhi as louças, fui para a pia, lavei a louça. E eu lembrei de coisas que a gente fazia quando a gente era casal de namorado, recém-casado. Que enquanto ela lavava a louça, eu ficava com um pano de prato, esperando e conversando, secando, guardando. E nós fazíamos essas tarefas juntos no início do nosso casamento. Mas o tempo é perito em mudar as coisas, não é mesmo? E aí eu comecei a perceber que a gente perde muita qualidade de vida conjugal porque a gente deixa de fazer coisas, a gente deixa de ter uma natureza abençoadora. E são momentos que Deus prepara. Não estou incentivando o marido a se lavar a louça todo dia, mas de vez em quando, né? Enxugar, estar junto, bater um papo, conversar. Eu sei que isso está confrontando teu coração, você está querendo pular em mim agora.
Mas eu sei que quando a gente começa a perceber essas coisas, a gente vê Deus trabalhando. Outra coisa, querido, que eu quero que você entenda. Na tua empresa, no lugar que você produz, no lugar que você traz o sustento para a sua casa, deixa que todo mundo se corrompa. Não se corrompa. Não trate aquele lugar que te permite trazer o sustento para dentro de casa com o olhar de alguém que não se importa com aquilo. Usar equipamentos de forma errada, sabe, grosseiramente, ou gerar prejuízos, ou simplesmente, sabe, lidar com aquilo com descaso, desdenho. Deixe que as pessoas falem que você é um Caxias, um puxa-saco, alguém que, sabe, quer criar moral. Mas eu quero te dizer uma coisa, princípios são inegociáveis. Se alguém quer fazer de uma forma errada, deixa que faça. Mas você é a resposta de Deus para aquele lugar. Mas ninguém está vendo, pastor, o que eu estou fazendo? Como assim ninguém está vendo? Ninguém está vendo, sabe, a minha posição, o meu cuidado, o meu zelo por aquilo. Não importa que os homens não estão vendo. Não importa que o líder, o patrão, o dono não esteja vendo. Mas existe alguém que colocou sementes na sua mão. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele está presente, Ele está vendo. E sabe aquilo que você acha que ninguém está vendo? As sementes que você está vendo, está entrando numa terra que vai gerar uma colheita poderosa na sua vida. Porque isso não depende da aceitação e da visão do homem. Isso depende de uma manifestação do céu ao seu favor. E é por isso que eu digo, querido, que quando nós entendemos o que nós somos, aonde nós estamos, nós não vamos viver, sabe, envolvidos ou simplesmente caminhando da forma errada. Nós vamos estar sempre fazendo o melhor, porque essa é a nossa natureza. Faz isso ser, sabe, algo que é uma marca, uma expressão diária na sua vida. Amém? Cuida, querido. Estabelece. Sabe, você está chegando num lugar que as coisas estão fora do lugar. Chega lá, isso aqui não é aqui. Mas não foi você que pôs ali. Mas eu sei que o lugar disso não é aqui. Então eu vou deixar no lugar que tem que estar. Aqui é o lugar. Ninguém está vendo, mas eu estou lançando sementes. E Deus vai fazer com que uma colheita me surpreenda. Porque eu sirvo um Deus, e você também, que enquanto a gente está dormindo, Ele está trabalhando. E quando Deus trabalha, Ele muda a nossa história. Porque aquela pessoa que tem o poder de mudar todas as coisas, e você não tem acesso a ela, Deus tem. E Deus vai lá e coloca um sonho, ou Deus coloca um desejo no coração dela, Deus coloca uma motivação no coração dela ao teu respeito. E aí? Deus começou a mudar as coisas. Por quê? Porque Ele sabe que você é alguém que pode liberar sementes poderosas. Deus pode te colocar em ambientes de autoridade, de relevância, de influência. Certa vez perguntaram para um rapaz: por que você quer ficar rico? Ah, porque eu quero comprar casa, eu quero viajar, eu quero isso. Esquece. Por que você quer ter dinheiro, ser bem sucedido? Porque eu quero mudar a vida das pessoas. Porque eu quero fazer a diferença na igreja que eu estou. Porque eu quero fazer a diferença na família que eu estou. E aí você começa a ver a trajetória toda. Tem um jogador de futebol, estava vendo agora, não sei de que país que ele é. Eu sei que ele investe boa parte do salário dele na comunidade que ele morava. Construiu hospital, escola, supermercado. E aí as pessoas falam assim: por que eu vou andar com tantos carros importados se eu posso mudar a história das pessoas do lugar que eu vim? Faz sentido esse camarada entender o propósito de ter recursos. Deus procura pessoas que liberem sementes e que mude a trajetória. Amém? Vamos orar nesse momento? Coloque